Então, pessoal, uma boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos hoje à nossa aula magna, aqui do curso de História e Teologia, né? Com o tema, né? Conhecendo os manuscritos do Mar Morto, na qual nós temos hoje a presença aqui ilustre da professora Tupá Guerra, que vem nos trazer, iluminar aí sobre o assunto, papear um pouco aí com a gente, trazer um pouco tantas perspectivas históricas, né, umas análises que vão dialogar ali também com a teologia, sobre esse tema que muitas vezes é tão curioso para algumas pessoas, querem conhecer, querem aprofundar. A gente até conversava numa reunião antes, né professora, sobre as diversas falas, né, que as pessoas têm sobre os manuscritos, né, aquilo que é de curiosidade de alguns grupos, querem saber o que é misterioso, né, mas hoje a professora vai trabalhar um pouco ali os aspectos, né, para que as pessoas possam entender mais o que são, né, como que a gente estuda, analisa, vê também esses processos, esses materiais. Então, quero também agradecer a presença do professor Helder, a qual eu passo a palavra, coordenador do curso de Teologia e Filosofia, para dar uma boa noite para a gente. Boa noite, professor Lucas. Estou vendo também aqui a professora Rita, o professor Luiz Carlos. Não sei se tem mais algum professor, se tiver, me perdoe. Boa noite, professora Tupá, e a todos os estudantes. Aproveitem muito o momento e principalmente para os alunos ingressantes, né? Desejo boas-vindas ao curso, à universidade, e a gente sempre comenta, né, para os alunos de teologia, que a ideia não é apenas aprender teologia no curso, mas aprender a fazer teologia. E acho que hoje nós teremos um bom instrumental para usar no fazer teológico, né? Então, esses momentos que nós temos na universidade são muito importantes para que a gente vá montando o nosso leque de opções metodológicas, instrumentais, para fazer teologia. Então, agradeço muito a disponibilidade da professora Tupá em estar aqui conosco hoje e agradeço o professor Lucas que esteve à frente na organização do evento. Muito obrigado, Lucas, por todo o seu empenho. E desejo uma boa noite de palestra a todos. Antes de fazer uma apresentação mais formal aqui, também agradecer ao professor Helder e todos os professores presentes, tutores, né, algumas orientações, tá, pessoal? Por conta de alguns eventos da universidade, vocês vão ver que talvez vocês não vão conseguir abrir a câmera, né, e abrir o microfone, tá? Então, eles estão, por hora, bloqueados. Então, a gente pede que a interação, dúvidas de vocês podem estar mandando no chat, que vai estar aberto. A gente aqui vai estar anotando aqui um pouco as perguntas, o que vocês estiverem mandando, e aí, conforme a fala da professora, a gente retoma lá as perguntas mais à frente na nossa conversa hoje, tá bom? Eu lembro que depois esse evento ele fica disponibilizado na página da universidade, lá no YouTube, vocês podem estar compartilhando, assistindo novamente, fiquem à vontade. Então, agradeço aí todos pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, apresentando formalmente, passando a palavra, né, para a professora, que a gente já falou muito aqui, enrolando. A professora Tupá Guerra, ela possui graduação em bacharelado pela Universidade de Brasília, graduação em licenciatura pela Universidade de Brasília, né? Mestrado em História pela Universidade de Brasília, doutorado em História pela Universidade de Birmingham, tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas: demonologia, demônio, Antigo Testamento, mal e estudos religiosos. Então, professora Tupá, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Primeiro, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Só avisando todo mundo rapidinho, a minha internet, por algum motivo, não está funcionando direito. Vocês sabem que trabalhar com internet é assim, né? Então, eu estou no celular, então por isso, enfim, mas vai dar tudo certo, está tudo funcionando aqui. Qualquer coisa, vocês me avisam se tiver algum problema.
Então, primeira coisa, realmente agradecer o convite. Eu fico muito feliz de poder falar. Não sei, tá fazendo turu aí o tempo todo? Não, tá Tá, né? tranquilo. Tá, tudo bem. Tá um pouquinho chiado, mas tá tranquilo. Tá, tudo bem. Daí qualquer coisa eu tento mudar aqui. De qualquer forma, então, né, eu agradeço muito e eu estou muito feliz de poder falar dos meus, eu brinco que são os meus manuscritos, mas é brincadeira, tá, gente? Eles não são meus manuscritos, eles são manuscritos de muita gente. Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em arqueologia, um pouquinho mais em história, um pouquinho mais em teologia. A minha formação é da história, né? Eu fiz a graduação de história, como o professor Lucas falou, eu fiz a graduação de História na Universidade de Brasília e o mestrado também na História na Universidade de Brasília. O doutorado eu fiz no Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Birmingham. Então, acaba que a minha formação é um pouco dos dois campos, em algum sentido. E, atualmente, eu sou professora de História Antiga e Medieval na Universidade de Brasília, professora substituta. Então, estamos aí andando pelos períodos e trabalhando com história nesses campos. Eu vou pedir para a gente começar, se vocês puderem compartilhar a apresentação, que eu não consigo compartilhar pelo celular. Eu acabei de mandar a última versão, porque tinha ido uma versão errada, porque caos. Daí, se alguém puder compartilhar para mim, eu agradeço. Vou abrir aqui, Tupá. Eu acho que a gente teve uma tentativa de invasão aqui, mas acho que a Nathalie bloqueou aqui os acessos. Vou compartilhar aqui. Gente, vamos torcer para que não tenha invasões, né, durante a fala. Se tiver, a gente lida com elas, não é um problema. Faz parte da vida online, né? Quando acontece um evento assim. Sim. Excelente. Já está aparecendo. Então hoje, a ideia hoje é trazer para vocês um pouquinho o que são os manuscritos do Mar Morto. Eu vou contar de leve como eu cheguei nessa vida de trabalhar com os manuscritos do Mar Morto e trazer um pouquinho dessa interação entre teologia e história. Eu não me considero uma teóloga de forma alguma. Eu sou uma historiadora, embora eu trabalhe com religião, mas a minha perspectiva é muito mais historiográfica. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que algumas vezes esses campos são meio fluidos. Então, já que a gente vai conhecer os manuscritos do Mar Morto, se puder passar para mim, por favor. A gente começa, né, pensando o que são os manuscritos do Mar Morto. Estou esperando a apresentação passar. Porque às vezes demora um pouco, porque é assim. Isso. Bom, o nome, em geral, gente, história é um campo, todos os campos também acontecem, mas a gente é um tanto quanto lógico. Então, quando a gente chama uma coisa de manuscritos do Mar Morto, o que a gente quer dizer manuscritos é que eles foram escritos à mão, e do Mar Morto é a região onde eles foram encontrados. Então, né, o nome junto aí, a gente tem manuscritos do Mar Morto. Mas eu quero trazer um pouquinho mais a fundo para a gente. Então, manuscritos eu acho que fica claro para todo mundo, muito fácil de entender. Eu quero que a gente mergulhe um pouquinho mais. Impossível mergulhar no Mar Morto, mas eu quero que a gente vá um pouquinho além do que é o Mar Morto. Então, passa para mim, por favor. Como vocês podem ver, dando um pouquinho... Quando a gente estuda história, a gente tem que centrar as coisas tanto no tempo quanto no espaço. Essas duas perspectivas são fundamentais para entender o que a gente está falando. Então, eu estou falando aqui de uma região que fica, hoje em dia, não quando os manuscritos foram descobertos, mas hoje em dia, fica entre Israel e Jordânia. É considerado um lago, mas a gente chama ele de mar. O Mar Morto é um lago salino. Ele é muito, muito alto em sal. E nessa imagem, vocês até conseguem ver ali um pouquinho, mas se você passar na próxima imagem, por favor. Aí nós temos o Mar Morto. Dá para vocês terem uma ideia de como ele é grande, né? É um corpo d'água muito, muito considerável e que atualmente fica nessa área um pouco disputada. A gente pode ver, eu não vou entrar, só para avisar vocês já, eu não vou entrar tanto em política contemporânea de Israel e Jordânia e tudo mais, mas essa é uma área muito disputada, uma área que
está em conflito, é o que a gente chama em português normalmente da Cisjordânia, a parte onde fica Qumran hoje em dia. Então, o mapa é só para vocês terem uma ideia um pouquinho mais clara de onde eu estou falando, do que eu estou falando quando eu falo de Mar Morto. Passa a próxima, por favor. Para ficar mais claro ainda, o Mar Morto é esse lugar lindo. Eu acho importante a gente ter um pouquinho uma visualização. Então, vocês podem ver, né, o mar em si, tem até uma pessoa ali deitada lendo. O Mar Morto é um lugar onde é impossível mergulhar, então você consegue ficar deitado lendo, por isso ele acaba sendo muito famoso para o turismo. Além disso, tem a lama do Mar Morto, é medicinal, coisas do tipo. Então, né, além de uma questão de historiadores e etc., o Mar Morto atrai turistas por outras questões, e ele atrai turistas tanto do lado de Israel quanto do lado da Jordânia. E você tem essa região, tem muitos resorts, tem muita coisa assim, é um lugar realmente muito bonito. Mas tem também ali um deserto. Então, se você puder passar para mim, por favor. Pois é, essa região em volta do Mar Morto é uma região desértica. Essa imagem é de Masada, alguns de vocês já devem conhecer. Eu vou voltar a falar do que é Masada um pouquinho mais para frente. Essa ruína é uma ruína de um forte. E dá para ter uma ideia aqui, já uma perspectiva um pouco de o que é essa região, né? E entender o que é a região é muito importante para a gente também entender o que são esses manuscritos e como que eles aconteceram, como que eles foram encontrados. Passa a próxima, por favor. De novo, as próximas, só para vocês terem um pouco uma ideia de quão desértica é essa região. Vejo que, né, é uma região muito bonita, muito seca, muito quente. Existem corpos de água que vão correr dependendo da estação, mas não necessariamente o ano todo. Então, é mais ou menos esse o clima e o lugar onde os manuscritos foram encontrados. E isso é fundamental para a gente entender por que eles se preservaram, porque os manuscritos são textos de 2.000 anos atrás. Então, vamos para a próxima imagem. Nessa região do Mar Morto, vocês vão reparar que temos vários pontinhos vermelhos ali marcados. Cada um desses pontinhos mostra para a gente uma caverna. Então, os manuscritos eles foram encontrados dentro de cavernas, de novo, na região do Mar Morto, e por isso o nome Manuscritos do Mar Morto. A área mais famosa de cavernas é Qumran, que é uma das áreas. Os manuscritos que eu estudo são todos dessa região, mas existem vários outros. Talvez alguns de vocês lembrem que ano passado, se eu não me engano, saiu uma notícia nos jornais, e ficou famoso, que eles tinham descoberto novos manuscritos no Mar Morto. Não eram de Qumran, eles eram dessas outras cavernas que estão aí na região, e que vão contar para a gente um pouco dessa história. Passa, por favor. Pois é. Falando em história, agora a gente vai... Eu sou mais velha, provavelmente, que boa parte de vocês. Vou falar, senta que lá vem a história, né? Como se tinha um programa de TV que falava isso. Então, por favor, vocês relaxem, que agora a gente vai entrar um pouquinho numa parte mais de história em si. O que a gente tem? Há muitos anos atrás, né, existiam dois beduínos, que eram eles cuidavam de cabras, né? Dois pastores que cuidavam de cabras. E a gente está falando tanto do Juma quanto do Muhammad, Dib, esses dois senhores da foto. E conta a lenda, e eu vou já explico para vocês por que é um pouco de lenda. Conta a lenda que esses dois senhores... Perdão. Só interromper, as solicitações estão aparecendo para você. Se você quiser, pode deixar ou empurrar para baixo, porque a gente vai segurar, como está tendo algumas invasões, daí quem entrou. Senão a gente vai perder o controle aí do pessoal. Entendi. Eu estava tentando ver se eu conseguia, pelo menos, tirar o sonzinho. Não está irritando vocês, o sonzinho? Tem hora que ele aparece, né? Bom, faz parte. Eu estou tirando porque eles ficam na minha frente, eu não consigo ver direito a coisa. Mas tá tudo certo, vai funcionar. Então a gente vai voltar para os anos 40. Se vocês lembrarem um pouco o que está acontecendo nos anos 40 no mundo,
a gente tem a chamada, né? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, conhecida e famosa, que arrasou a Europa e acaba reunindo vários outros países do mundo. E é nesse período e nesse momento que esses dois pastores, irmãos beduínos, ou seja, eles faziam parte de povos do deserto, estavam passeando por aí com as suas cabras, naquele mundo desértico que vocês já viram e agora podem imaginar melhor. Eles estavam passeando com as suas cabras e uma das cabras se perdeu. Quando eles vão procurar essa cabra, eles tentam encontrar essa cabra, não conseguem, e eles vão, né? Então, eles ouvem ela chamando em uma caverna no alto da montanha. Eles falam: ó, cabrinha, onde estás? Aí, teoricamente, a história conta que eles jogaram uma pedrinha e eles ouviram um barulho de jarro quebrando. E eles falam: que curioso. Eles seguiram a cabra até essa caverna, encontraram a cabra estava bem, nenhuma cabra se machucou nessa história. A cabra estava bem e junto com a cabra eles encontraram também manuscritos. Como eles eram muito inocentes e não faziam ideia do que eles tinham encontrado, eles levam esses manuscritos para ser vendidos. E daí, se você puder passar, por favor, para a próxima imagem. Eles levam os manuscritos para ser vendido. Eles levam até a loja deste senhor, o senhor Khalil Shahin, conhecido e apelidado como Kando. Kando é o nome principal, é o nome que todo mundo conta dele. Agora, por que essa história é um pouco lenda? Primeiro que essa história, né, tem um quê, assim, de azar, e daí a cabra foge, eu acho um pouco fantasiosa, a gente não tem certeza. Mas, além disso, existe toda a ideia de que essas pessoas eram muito inocentes e não faziam a mais remota ideia do que eles estavam fazendo, isso é um pouco, isso tem a ver um pouco com o colonialismo do período, né? A gente está falando, isso aconteceu em 1947, a Segunda Guerra tinha acabado, mas os outros povos da Europa vão olhar para essas pessoas ali da região e vão falar: não, eles claramente não sabem o que eles encontraram. Por outro lado, já existem muitos pesquisadores e pessoas que vão argumentar que não, eles faziam ideia sim. Eles eram pessoas do deserto, eles reconhecem a escrita, eles reconhecem que aquilo é antigo. Eles podem não ter ideia de quão antigo é, mas eles reconhecem que aqueles textos valem alguma coisa. Então, eles vão levar esses textos para serem vendidos pelo Kando. Eles encontram a princípio 7 textos. Eles vão vender 4 para o Kando e outros 3 eles vão vender para um outro mercador de antiguidades. Então, vocês veem que eles têm sim uma noção do que eles estão fazendo. E o Kando fala: olha, interessa esses textos, vocês podem voltar e procurar mais. E eles vão voltar e vão procurar mais. E esses textos, então, vão começar. O Kando, a princípio, vai vender para o líder da Igreja Ortodoxa de Jerusalém. E alguns outros acadêmicos, especialmente o pessoal da École Biblique, que era a Escola de Bíblia de Jerusalém, que ainda existe, eles vão ficar sabendo que tem manuscritos novos por aí, que estão sendo vendidos, eles vão atrás desses manuscritos, e é a partir desse momento que eles conseguem começar a perceber o valor do que tem ali, especialmente o professor Sukheni e depois o professor Roland Devaux. Eles vão, no momento em que eles começam a olhar esses manuscritos, eles percebem que aquele texto é um texto muito antigo. Sendo um texto tão antigo assim, é um texto muito valioso. E, claro, você vai começar quase que uma corrida do ouro. As pessoas todas vão querer achar manuscritos para vender. Só que a gente tem alguns problemas. Problema número 1, de novo, a gente está em 47, 48, formação do Estado de Israel, vocês vão lembrar um pouquinho como isso funciona. Então, além do final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um conflito acontecendo na região que os manuscritos foram encontrados. Isso vai dificultar bastante, isso vai gerar uma certa corrida, então você vai ter... Aí aqui, gente, a gente entra em histórias tipo filme de Indiana Jones, assim, de exército com não sei quem, mercador de antiguidade, o pessoal dirigindo no deserto, e você via um carro à distância e corria mais para tentar chegar primeiro na caverna. Toda essa ideia e essa história. Então, eles estão tentando ali encontrar e estão tentando descobrir o máximo de manuscritos possível.
Só que descobrir manuscritos nesse período e nesse lugar não é tão fácil assim. Se você puder passar, por favor. Pois é. Começando a descobrir os manuscritos, eu já vou mostrar porque que não é tão fácil, mas primeiro eu quero apresentar também para vocês. Aqui no cantinho a gente tem alguns arqueólogos europeus que vieram trabalhar com os manuscritos. Tem o Roland Devaux, que é esse padre da École Biblique. Você tem também o... Perdão, que eu confundo. Lancaster, que é um arqueólogo inglês. Então, eles estão trabalhando juntos, mas eu quero que a gente preste um pouquinho atenção na foto, porque nunca é bom olhar as coisas sem um olhar crítico, né? Então, eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção na foto, no tanto de gente que tem na foto, e a gente só sabe o nome de 2 a princípio, que estão posando ali. Todas essas outras pessoas também trabalharam nas escavações, mas boa parte delas a gente não tem o nome. Boa parte dessas pessoas eram pessoas especializadas em escavações, mas que não eram os acadêmicos mais conhecidos. Assim que os manuscritos eram desenterrados nessas escavações ou eram comprados, eles eram levados para essa sala da École Biblique, e essa sala linda, que dá para ver nessa segunda foto, uma sala ampla, gigante, com janelas maravilhosas, e essas mesas enormes, com tampos com vidro em cima, e eles iam pegando os pedacinhos dos manuscritos e colocando nas mesas, embaixo do vidro, para então tentar descobrir qual pedaço era de quê. E a gente já vai ver por que essa parte dos pedaços também é importante. Se você puder passar para mim na próxima. Assim, só um detalhe rápido. Na foto primeira dos arqueólogos, perdão, volta ali. Vocês repararem, é uma mesinha, tem café na mesa, tem, né? Assim, então só para a gente ter uma ideia do que era arqueologia nos anos 40 e 50. Isso mudou muito, em grande medida, por causa dos manuscritos do Mar Morto. Agora pode passar. Como eu falei, tem muitas cavernas na região dos manuscritos do Mar Morto. Então, quando a gente fala no mundo acadêmico manuscritos do Mar Morto, a gente está falando de todas as cavernas, e não só de Qumran. Mas a maior parte das pessoas, quando pensa nos manuscritos do Mar Morto, pensa em Qumran, que é essa regiãozinha aqui. Vocês veem, tem um pedacinho ali do mar, assim, aparecendo, esse pedacinho do mar não, né? Eu falei que é uma lagoa, mas o nome é Mar Morto. Do Mar Morto aparecendo, se vocês lembrarem daquela imagem de antes, é isso daí, é o Mar Morto aparecendo. Pode passar para o próximo, por favor. Esse até que não está tão difícil, mas eu queria que vocês tentassem adivinhar onde está a caverna nessa foto. Para a gente ter uma ideia de como é encontrar uma caverna nessa região. Vocês conseguem adivinhar? Não está tão difícil, não. Está bem ali em cima. Quer ver? Passa para a próxima, por favor. Está escrito em inglês, mas vocês podem ver a setinha. A setinha 1, primeira, é a primeira caverna que eles descobriram. Tá vendo ali aquele pedacinho escuro? Ali é a primeira caverna. Para o lado de cá, a gente tem a segunda caverna que foi descoberta. Isso é para dar um pouquinho para a gente entender, porque às vezes a gente fala que estava nas cavernas, tal, parece que é um lugar muito fácil de achar. Parece que qualquer pessoa podia ter achado. Precisava ser alguém que conhecesse o território para ter uma ideia de saber que ali tinha uma caverna e pensar em entrar nessa caverna. Se você puder passar para a próxima. É muito legal. Essa é uma das imagens mais famosas dos manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran. E aqui vocês podem ter uma ideia. Ali a gente tem todos os números, está escrito em inglês, mas dá para todo mundo entender, eu acho, né? Cave é caverna, então a gente tem ali caverna 7, 8, caverna 9, 10, 6, 4, 5, e vocês veem que a 1, 2, 3 e 11 fica a 1,6 quilômetros para o lado de lá. Então, elas não estão tão próximas assim, e elas foram sendo numeradas de acordo com o que era encontrado, por isso que elas têm esses números que parece que não faz muito sentido para a gente. Conforme elas iam sendo encontradas, elas iam sendo numeradas. Nem todas essas cavernas são naturais, gente, isso é interessante a gente saber. Algumas dessas cavernas foram feitas por pessoas. Então, algumas dessas cavernas são cavernas que já existiam, outras cavernas foram cavernas que foram cavadas, e nessas cavernas foram depositados manuscritos. 2000 anos depois, nós encontramos manuscritos nas cavernas. E daí a gente tem aí é dito que é uma das grandes descobertas arqueológicas do século XX, mas é também um dos maiores mistérios do século XX. Se você puder passar, por favor.
Pois é, só para vocês verem a mesma imagem sem as anotações das cavernas. As cavernas 4, elas são as mais famosas porque era onde tinha mais manuscritos. E também é a que dá para ver melhor ali. Assim, gente, essas cavernas não são facilmente acessíveis, não é um lugar que você consegue andar. Boa parte delas você precisa fazer rapel para chegar. E eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor. Aqui, como eu falei, é Masada. Masada na antiguidade, eu juro que é uma tangente muito rápida nesse ponto. No mundo antigo, a região que hoje a gente chama de Israel tinha sido dominada pelos romanos. Nos anos 70, essa região vai se rebelar contra os romanos, a gente chama isso de a primeira revolta judaica, e é quando o Templo de Salomão vai ser destruído em 77 pelo imperador, quer dizer, pelo filho do imperador Vespasiano. A gente não sabe exatamente por que os romanos destruíram o templo. É uma ação que não faz muito sentido, pensando em outras ações de romanos. Eles não era uma tendência romana destruir templos, mas aconteceu. Alguns anos depois, isso aconteceu nos anos 70, e nos anos 130 você tem uma segunda revolta, certo? Então você vai ter nessa região muitas cavernas que são dessas revoltas. Aqui é um forte que participou dessa primeira revolta. É um forte muito famoso, porque foi um dos últimos fortes a cair na primeira revolta. E nessas ruínas também foram encontrados manuscritos. Então, quando a gente fala de Mar Morto, a gente também está falando de Masada. Se você puder passar, por favor. A gente também está falando dessa outra caverna. Essas fotos são lindas, são de uma escavação recente. Dá para vocês terem uma ideia de como que as pessoas chegam na caverna, tá vendo ali como elas estão na beirinha do abismo, né? Essa escavação é de uma caverna chamada Caverna dos Horrores. Ela é conhecida como a Caverna dos Horrores porque nela foram encontrados cerca de 40 esqueletos e sem grandes marcas esqueletos sem marcas de machucado. A teoria principal é que os romanos, esses esqueletos eram de pessoas que fugiram e tentaram se esconder aí na revolta do ano 130, e os romanos descobriram que eles estavam aí, cercaram a caverna e essas pessoas morreram de fome. E por isso a gente conhece ela como a Caverna do Horror. É um nome muito apropriado para a caverna. Nessa caverna foram encontrados manuscritos também, e cartas e tal. E recentemente, ano passado, foi anunciado novas descobertas nessa caverna, e é esse pessoal que está trabalhando aí. São essas novas descobertas. Tiveram alguns manuscritos encontrados, o que não é tão interessante assim. Para mim, a coisa mais fantástica que eles encontraram foi um cesto de 6.000 anos. Então, e ele está inteiro, perfeito, maravilhoso. E dá para ver que essas cavernas foram utilizadas por muitas pessoas ao longo do tempo. Não só no período que os manuscritos foram guardados por aí. Se você puder passar para a próxima, por favor. Aqui é uma outra região, é na Nahal Rever. A Caverna dos Horrores fica por aqui. Eu quero de novo que vocês olhem e vejam se vocês acham onde está a caverna. E também para ter ideia da grandiosidade do lugar, né? A gente esquece, às vezes, quando a gente estuda história e outras disciplinas também, que a gente está falando de seres humanos. E essa dimensão humana da localidade é importante para a gente ter um pouco mais de sentir um pouco mais as dificuldades e a região, né? Além disso, a gente que mora no Brasil não vai achar tão difícil de entender, mas esse é um lugar muito seco e quente. Quem mora em Brasília, então, não tem dificuldade de entender o que é um lugar seco e quente. Mas, então, é um lugar que chega a temperaturas de 40 graus ou mais. Então, é um lugar difícil de se caminhar, não é o lugar mais tranquilo de se passar. Pode passar para a próxima, por favor. Então, aqui eu trago para vocês, eu estou falando manuscritos. O que foi encontrado nas cavernas? Vamos, focar no que foi encontrado. Nessas cavernas foram encontrados, então, cerca de 15.000 fragmentos. Por fragmentos, entendam, desde pedaços grandes, eu vou mostrar alguns depois, até pedaços minúsculos de manuscritos. Isso que foi encontrado nessas cavernas. Esses fragmentos, se vocês lembrarem daquela foto grande do pessoal com as mesas gigantes organizadas, esses fragmentos foram organizados. E assim que eles foram organizados, eles deram mais ou menos cerca de 1.000 textos. Esse site que eu tenho print aqui para vocês verem, é um site que está em inglês,
também dá para acessar ele em hebraico, caso vocês sejam fluentes em hebraico moderno. Mas também o Google ajuda muito a traduzir, gente. Então, e nele estão disponíveis os manuscritos separadinhos, todos eles em alta resolução. Então, antes que alguém pense que a Igreja Católica está escondendo os manuscritos não estão com a Igreja Católica, os manuscritos estão em Israel, especialmente. Tem alguns na Jordânia, em alguns outros lugares, mas, né? E eles estão aqui, então aqui vocês podem acessar todos eles. Então você pode ver eles, por exemplo, divididos por localidade. E eu quero que vocês reparem que ali é o primeiro lugar, o Qumran, que é onde a maior parte dos manuscritos que são famosos foram encontrados. Em Qumran a gente tem 900 e tantos textos. E nos outros, se vocês olharem, já é cento e pouco, enfim. Então dá para ter uma ideia da magnitude da descoberta em Qumran e por que Qumran é o lugar mais famoso dos manuscritos. Além disso, aqui a gente tem também quais as línguas dos manuscritos. Vocês podem ver que a maior parte dos manuscritos está em hebraico, então mais de 700 manuscritos em hebraico. A gente tem, sim, alguns em aramaico, e alguns em grego, alguns em latim, alguns não identificados, porque tem linguagens secretas nesses manuscritos, mas eu já adianto que tudo que a gente já decifrou de linguagem secreta não tem, é só a mesma passagem, só que numa linguagem secreta. Isso é um dos mistérios para se pensar. Além disso, tem também coisas em nabateu e árabe, que são manuscritos mais novos. De novo, lembra que as cavernas foram utilizadas por muito tempo. Sendo assim, a gente tem textos e coisas que foram colocadas lá depois. A gente também tem esses manuscritos divididos por conteúdo. A gente tem muitos textos que não são bíblicos, certo? Eles estão ali, muitos textos não bíblicos. Nós temos textos não identificados, mas nós temos muitos textos que são considerados bíblicos. E aqui só um adendo muito rápido, e é importante a gente pensar nisso. A Bíblia, o que a gente chama de Bíblia, primeiro que o que a gente chama de Bíblia depende de quem é você que está chamando, né? Existem muitas versões do texto bíblico pelas diferentes denominações cristãs do mundo. Além dessas diferenças das denominações cristãs, só para pensar em coisas que vocês conheçam, a Bíblia que os evangélicos vão olhar, e os protestantes em geral, é uma Bíblia menor. A Bíblia dos católicos é um pouco maior. Eu cito especialmente o livro de Tobias, porque foi o meu mestrado, eu gosto muito do livro de Tobias. E, né, esse eu vou fazer a piada, Lutero eu acho que estava errado ao excluir o livro de Tobias. Lutero excluiu o livro de Tobias na base de que ele provavelmente não tinha o original em hebraico, e a gente tem textos em hebraico do livro de Tobias no Mar Morto. Então, Lutero não tinha como saber disso, mas eu acho que ele estava errado de tirar o livro de Tobias. Isso é todo um outro debate, só para só para puxar uma piada. Mas, além disso, então, quando a gente está falando da época do Mar Morto, a gente está falando... os textos que foram encontrados nessa região, especialmente em Qumran, eu vou focar aqui em Qumran, que é onde tem mais textos, eles são mais ou menos de 300 antes da Era Comum, que é a era que a gente vive, até 70 da Era Comum, que é quando eu falei que o templo foi destruído e teve a primeira revolta e tudo mais, então você teve uma grande guerra. Esses textos, então, eles mais ou menos 300 anos, e eu não digo que eles foram escritos nesses 300 anos, né? Se a gente pegar uma Bíblia que foi impressa hoje, a gente não diria que ela foi escrita hoje. Então, a mesma coisa um texto antigo. Mesmo que ele seja escrito numa data específica, não quer dizer necessariamente que ele tenha sido produzido naquela data. Bom, nesse período, há 2000 anos atrás, não existia, primeiro que não existia a ideia de livro, como a gente conhece hoje. Esses textos, eles eram em rolos de pergaminho. Por ser em rolo de pergaminho, o jeito que você interage com ele é muito diferente do jeito que você interage com um texto de um livro. Não dá para você virar a página do rolo de pergaminho, você tem que desenrolar um lado, enrolar o outro, dá muito mais trabalho. Dependendo do tamanho do rolo de pergaminho, é uma peça grande mesmo, gente. Não pode ser muito grande, porque pergaminho é feito de couro animal, então você está limitado ao tamanho dos bichos do qual você faz o couro. Muitas vezes, nesse caso, eram de cabras, então a gente está limitado ao tamanho de cabras, né? Então, do tamanho de uma cabra. Além disso, então, a forma que as pessoas interagem com os textos era muito diferente. Por isso que eu não gosto dessa divisão entre bíblicos e não bíblicos, porque o cânone bíblico foi estabelecido depois.
Então, nessa época, não tem nenhuma indicação para a gente que existia, que eles faziam essa separação. Esses textos foram encontrados juntos. Então, não quer dizer, para esses judeus da antiguidade, eles provavelmente acreditavam que esses textos eram compatíveis, né, ficavam juntos. A título de curiosidade, não existe nenhum livro do que a gente chama de Novo Testamento entre esses textos. Mesmo entre os textos em grego, não existe nenhum livro do que a gente chama de Novo Testamento, o que faz um certo sentido, lembrem da data que eu coloquei para os textos, né, até 70, mais ou menos. Além disso, esses textos, eles têm todo o que a gente chama de Antigo Testamento, menos Esther. É o único texto que a gente não encontrou. E agora sim, um cuidado muito importante. Porque não tem Esther quer dizer que eles não liam Esther? Não. Vamos lembrar que esses textos não chegaram todos para a gente. Então, se eles não chegaram todos para a gente, quer dizer que a gente não pode sair por aí dizendo só porque não chegou uma cópia desse quer dizer que não tinha. A gente não tem certeza. Certo? Então, passa para o próximo, por favor. Então, esse é um dos primeiros manuscritos a ser encontrado. E quando eu falo de manuscritos bonitos, esse está no topo dos manuscritos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Quer dizer, eu nunca vi ele pessoalmente, mas assim, né? Já vi ele. Esse é o grande rolo de Isaías. Quando eu falo em bonito, ele realmente, mesmo para quem não... porque às vezes eu falo que é bonito para os meus amigos, eles ficam me olhando, tipo, só você acha essas coisas bonitas. Eu acho mesmo, gente. Mas nesse caso, eu acho que esse é bonito para todo mundo. Porque se vocês repararem a qualidade da escrita, então você tem que ser uma pessoa que sabe escrever muito bem, um copista treinado, né? Uma pessoa que escreveu muito para ela escrever tão certinho. Olha como as linhas são bem organizadas, olha que pergaminho bonito. Então, ele realmente é um texto bonito. E ele é um texto que sobreviveu muito inteiro para a gente. Lembrem-se que esse texto tem 2000 anos. E aqui vocês estão olhando o livro de Isaías, escrito, uma cópia do livro de Isaías de 2000 anos atrás. Por isso que ele é conhecido como o grande rolo de Isaías, rolo porque ele é enroladinho mesmo, e o grande porque ele é o maior e mais bonito, mais bem preservado texto de Isaías. No entanto, a gente pode olhar essa beleza, mas você pode passar, por favor, para o próximo. Porque a maior parte dos manuscritos está assim, né? Assim a realidade da vida de quase todo mundo que estuda os manuscritos. Os textos que eu trabalho estão assim, como vocês podem ver. Um pouquinho menos, claro, que o livro de Isaías estava ali. Quando eu falei, se vocês lembrarem, eu comentei que foram encontrados cerca de 15 mil fragmentos. Quando esses 15 mil fragmentos foram encontrados, é isso que eu estou falando de fragmentos. O rolo de Isaías seria um fragmento, esses pedacinhos pequenos seriam outro fragmento. A partir daqui, a gente olha para esses textos, a gente olha para esses fragmentos, tem todo o trabalho que já foi feito pelo pessoal, desde aquela foto lá da sala, porque em português não fica muito bom. Em inglês, eles chamam de scrollery, que seria tipo a roleria. Mas roleria em português não soa muito bem, gente. Mas é isso aí, é tipo o lugar dos rolos, o lugar dos pergaminhos. Ou pergaminheria, talvez, seria o nome que eles dariam para aquela sala. E naquela sala, conta a lenda que os pesquisadores que trabalhavam lá não conseguiam trabalhar mais do que 1 ou 2 meses. Porque vocês imaginem passar 1, 2 meses, todos os dias você acorda e você vê esses mini pedacinhos, aí você tenta achar o tamanho da letrinha, aí você tenta lembrar se aquela letra parece com outro pedacinho que você já viu, aí você vai lá na mesa e coloca embaixo do vidro, perto do outro que parecia, e assim, o trabalho de muita gente, por muito tempo, conseguiu juntar essas peças, mas é um quebra-cabeça que a gente ainda está trabalhando. Eles só foram publicados inteiros no final dos anos 90, e é só nos anos 2000 que a gente tem esse site, e esse site que eu comentei, que é aquele mesmo, eu vou mostrar para vocês depois, que eu falo que é um chuchu, porque ele é maravilhoso. Você consegue ver os manuscritos com muita qualidade. Passa no próximo, por favor. Vocês vão ver que agora tem números. Então, a gente consegue saber que pedaço é o quê, né? E é assim que a gente se refere a eles. Passa no próximo, por favor. Só para vocês verem, esse é o site. Se vocês jogarem em inglês Dead Sea Scrolls no Google, vocês vão encontrar esse site.
acessível, você consegue dar zoom nos manuscritos, tem eles em mais de um tipo de iluminação, porque algumas letras ficam mais visíveis no infravermelho. Esse daqui, no caso, é um dos manuscritos chamado 4Q511. E agora eu vou passar rapidinho a sigla, por como que a gente usa essa sigla. 4 é o número da caverna onde o texto foi encontrado. Lembrem-se que tinham todas aquelas cavernas que eu mostrei. Q significa Qumran. Como eu mostrei para vocês, existem muitos outros lugares onde textos também foram encontrados. 511 é o número do manuscrito. Então, ele seria o manuscrito 511 a ser encontrado na caverna 4 de Qumran. E é por isso que a gente dá essa sigla para os manuscritos. Esse texto é um grupo de salmos. Possivelmente salmos para afastar o mal. É um dos textos que eu trabalhei no meu doutorado. Eu digo que é um dos meus textos, né? Ele é um dos meus xodós. E ele tem, no caso, nenhum dos salmos desse texto são salmos que chegaram até a gente. Eles são todos salmos que a gente poderia chamar de apócrifos, mas que eu acho, de novo, há 2000 anos atrás, não tem nenhuma evidência que eles consideravam esses salmos apócrifos e os outros corretos. A princípio, todos eles eram considerados iguais. Lembre que a gente encontrou eles no mesmo lugar, tratados do mesmo jeito. Então, não tem uma evidência física de que um era mais importante que o outro. Pode passar para mim, por favor. Então, depois de contar tudo isso para vocês, eu vou elencar aqui para a gente algumas das questões, porque eu apresentei os manuscritos do Mar Morto, e agora o que a gente se pergunta quando a gente olha para os manuscritos do Mar Morto? Primeiro, quem escreveu os manuscritos do Mar Morto? Depois, por que eles guardaram os manuscritos do Mar Morto em cavernas? Quem eram os essênios? Vocês já devem ter ouvido falar em essênios, né? Eles são muito famosos e eles foram, a princípio, associados com os manuscritos do Mar Morto. Eu já vou falar rapidinho sobre cada uma dessas. Deixa eu só tirar a pessoa. Bom, será que os manuscritos do Mar Morto estão conectados com os tais dos essênios? A gente pode falar em sectários e divisões dos manuscritos do Mar Morto? Seriam os essênios astronautas? Porque tem essas coisas também, né, de extraterrestre. Os essênios, a princípio, não eram astronautas. Essa parte eu já posso garantir para vocês. Passando muito rápido, porque essas perguntas nem sempre têm respostas. E uma coisa importante para quem está começando na história, ou mesmo para quem não é da história, mas para vocês saberem, muitas vezes a história não tem respostas. Ser historiador é muitas vezes viver sem respostas. Tem muita coisa que a gente nunca vai saber. Então, tem coisas que a gente pode fazer hipóteses. Essas hipóteses são formuladas a partir de evidências muito claras, mas várias vezes a gente não vai saber. Nunca vai saber. Então, assim, quem escreveu os manuscritos do Mar Morto? Judeus. Agora, quem eram esses judeus? É um pouquinho mais difícil. Existem muitas pesquisas, por exemplo, no tipo de letra que está sendo usada para ver se você tem a mesma pessoa que copiou um texto do Mar Morto de Qumran. Existem alguns teóricos que vão dizer que tem a mesma pessoa que escreveu um texto em Qumran e em Massada. Então, seria a pessoa que viajou de um lugar para o outro? Seria uma pessoa que fazia manuscrito e vendia e duas pessoas diferentes que foram para esses dois lugares compraram? São mistérios para a gente ver. E quando eu falo em evidência, é nesse sentido. A gente olha as evidências físicas e a gente tenta descobrir. Por que eles guardaram os manuscritos em cavernas? Tem muita teoria sobre isso. Existe a teoria de que, na verdade, os manuscritos eram a biblioteca do Templo de Jerusalém. E durante a guerra, os judeus esconderam essa biblioteca do Templo de Jerusalém em cavernas. Mas a gente, além de ser uma teoria, não tem muito para além dessa teoria. Assim, a gente não tem nenhuma comprovação disso. A gente pode lembrar também que é uma prática do judaísmo não destruir textos em que o nome de Deus está escrito, né? Esses textos eles devem ter um destino apropriado. Então seria uma geniza, um lugar onde você guarda os textos antes deles receberem o local apropriado para eles? Existiria ali um movimento de pessoas, algum tipo de judaísmo que guardaria os textos lá? A gente não tem exatamente como saber, mas a gente está tentando descobrir. Além disso, quem eram os essênios? Quando eu falei em tipos de judaísmo, os essênios aparecem muito, eles são muito famosos. Só que o fato é que
a gente não tem evidências concretas de que os essênios existiram. Os essênios são citados como um grupo de judeus que vivia no deserto. Se vocês lembrarem, os manuscritos foram encontrados no deserto. Então, os primeiros manuscritos, os primeiros pesquisadores falaram, com certeza os manuscritos são os textos dos essênios. Porque, vejam bem, encontramos textos no deserto e sabemos que tinha um grupo no deserto. Só que aí, quando a gente começa a cruzar mais informações, não tem evidências fortes de que efetivamente existiam os essênios. E dentre os textos do Mar Morto, tem alguns textos que são regras, e regras da comunidade, como viver naquela comunidade. E essas regras, elas... por isso que muitas vezes o pessoal falava, necessariamente essênios, porque tem essas regras aqui de uma comunidade que vive no deserto. Só que a gente tem mais de uma regra, e nem sempre essas regras combinam entre si. Às vezes elas são cópias da mesma regra, mas mudam algumas das leis, e daí a gente fica um pouco confusos. Qual delas eles seguiam? Eles seguiam mesmo ou eram regras teóricas? Porque a gente tem que pensar que não é porque alguém escreveu um negócio que as pessoas necessariamente viviam seguindo aquela regra. Isso tudo são questões para os historiadores. A ideia, será que esses textos são relacionados a esse possível grupo de judeus que existiu, os tais dos essênios? Ou será que eles estão relacionados a algum outro grupo de judeus? E quando eu falo em judaísmo, gente, nesse período, não existia um judaísmo. Embora existisse o templo, não é como se o judaísmo de toda essa região fosse unificado. Existiam formas diferentes de praticar. Os próprios textos bíblicos falam para a gente de formas diferentes de praticar o judaísmo. Então, o que a gente está falando são judaísmos, com S no final, porque são vários. Muitas vezes os manuscritos são chamados de textos sectários, dizendo que não, eram judeus que viviam isolados no deserto e tal. Só que quando a gente olha o mundo, a pesquisa de arqueologia da região tem moedas de todos os lugares, o que mostra que tinha comércio ali. Se tinha comércio ali, então esse pessoal não é tão isolado assim. Então, será que a gente pode dizer que eles eram um grupo isolado, que não queria se comunicar com ninguém, sendo que a evidência de arqueologia diz que não eram? São perguntas. E seriam os essênios astronautas? Não, não tem extraterrestres envolvidos até onde eu saiba. É sempre uma teoria, mas é bom lembrar que essa teoria de que não, foram aliens que ajudaram, ela tem um tom um tantinho assim, racista, né? Porque, em geral, os aliens só fazem coisas fora da Europa. Na Europa, os aliens não fizeram nada. Agora, qualquer lugar fora da Europa que tem alguma coisa incrível, não, são os aliens. Então, vamos deixar esses aliens para lá. Passa o próximo, eu já estou quase terminando. Tudo bem. Esse já... Eu acho que esse é o PowerPoint que eu tinha adicionado mais uma coisa, mas não tem problema, não. Era só para contar para vocês, além dessas questões, existem muitas outras formas da gente olhar para os manuscritos do Mar Morto, da gente pensar os manuscritos do Mar Morto, porque eles são textos religiosos da antiguidade. Então, a gente pode olhar para eles a partir de uma perspectiva mais teológica e tentar entender as raízes das religiões que a gente tem hoje, lembrando sempre, isso é muito importante, que não existe uma linha direta entre a antiguidade e o presente. Aconteceram muitas coisas no meio e a gente não pode dizer que a religião que a gente pratica hoje é uma cópia exata da antiguidade, porque nós vivemos uma sociedade completamente diferente. Então, a gente pode olhar a partir dessa perspectiva. A gente pode olhar para os manuscritos e entender um pouco mais sobre história humana mesmo, né? Eu olho muito mais numa perspectiva de historiadora. Então, eu me interesso em entender por que judeus, há 2000 anos atrás, escreviam textos. Porque nem todo mundo lia, gente, nessa época. A gente está acostumado, a gente vive num mundo onde ler é fundamental. Era um pouco isso. A ideia de que a experiência contemporânea e a antiguidade... atrás desse slide aqui. Desculpa. Deu certo. Então é isso. A experiência que a gente tem contemporânea, ela não necessariamente é igual à antiguidade. Eu estou dizendo para vocês, então joga tudo fora? Não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, quando a gente olha para um texto da antiguidade, entender que ele foi feito em outro contexto. Ele pode ser útil, ele pode ser uma mensagem para você hoje em dia, isso eu não entro em questões, por isso que eu falo que eu não entro em questões de fé, mas a gente tem que entender que a nossa experiência de vida hoje em dia é completamente diferente da experiência da antiguidade. E isso altera a forma que a gente olha para o texto. Como eu estava dizendo para vocês,
a maior parte das pessoas da antiguidade não sabia ler. A gente vive numa sociedade em que ler parece a coisa mais natural do mundo. A gente compartilha conhecimento a partir de textos escritos. Na antiguidade, o texto escrito não serve necessariamente para compartilhar conhecimento, porque você compartilha conhecimento de forma oral. Se não é para compartilhar conhecimento, quer dizer que ter um texto segue outra lógica, não segue a nossa lógica. Então, por que os judeus, há 2000 anos atrás, estão escrevendo texto, gente? E para que eles estão colocando os textos nas cavernas? Né? E para como que isso funciona? Tudo isso são questões. Os manuscritos do Mar Morto ainda são uma área um tanto quanto nova. Lembrem que eu falei para vocês que a publicação completa deles é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. O que significa que os pesquisadores só tiveram acesso a todos eles há 20 anos atrás, 25 anos atrás. É muito pouco tempo em termos de pesquisa. Tem muita gente pesquisando? Tem bastante gente pesquisando. Mas novas visões são sempre bem-vindas. Além disso, os manuscritos do Mar Morto têm uma... como eu falei, em boa parte dos textos que a gente considera canônicos hoje, eu digo cristãos, né? Que cristãos consideram canônicos hoje, tem as suas cópias mais antigas nos manuscritos do Mar Morto. O que significa que eles dão para a gente uma possibilidade de olhar a gramática do texto a partir de muito antiga. Eles dão a possibilidade de olhar como esse texto está escrito, tem características na própria letra. Quer ver uma coisa fascinante? Alguns dos textos têm o nome divino, né, o tetragramaton, escrito com o que a gente chama de paleo-hebraico, que seria um hebraico mais antigo, e com outra letra. Então, por que essa diferença na hora de escrever? Qual o significado teológico da diferença na hora de escrever o nome divino? Eu imagino que quem já pensa em várias coisas, né? Mas, enfim. Então, é o tipo de questão que os manuscritos podem trazer para a gente. Como historiadora, eu me interesso muito, eu sou uma pessoa que gosta do vivido. Eu acho curioso e fascinante como as pessoas existiam. Então, eu me interesso, como eu falei, eu estudo demônios, eu me interesso saber por que as pessoas tinham medo de demônio? Elas acreditavam em demônio? Se elas acreditavam, elas tinham medo? Se elas tinham medo, elas faziam alguma coisa para se proteger? Será que elas faziam todo dia ou faziam só de vez em quando? Como que isso alterava a rotina delas? Porque aqui a gente vive no Brasil e a gente não sai, às vezes, dependendo do lugar que você sai, você não sai com o celular na mão, certo? Porque você tem medo que seu celular seja roubado. Se uma coisa maligna pode te atacar a qualquer momento, o que você faz para se proteger no dia a dia contra isso? É esse tipo de questão que a gente pode trazer desses textos. E muito mais, claro. A experiência religiosa na antiguidade, assim como a experiência religiosa, ela faz parte da humanidade. E você não precisa necessariamente acreditar ou ser devoto ou pensar na fé para entender que a fé é fundamental para vários grupos humanos. Então, entender a experiência de fé, você pode olhar a partir de uma perspectiva mais historiográfica também. E é uma das coisas que me fascina. Acho que tem mais um. Não, isso é só para mostrar que a gente pode olhar com lentes diferentes e que as nossas lentes e as nossas experiências alteram a forma que a gente olha para o passado. Então, por isso que eu falo e puxo o pé da coisa de o passado e o presente não tem uma linha direta. Porque às vezes a gente esquece isso e a gente coloca a nossa lente de hoje e a gente lê num texto que as pessoas estão rezando e a gente imediatamente imagina a nossa igreja, né? E daí, não necessariamente. Então, é esse cuidado historiográfico que precisa existir e entender que o conhecimento ele pode ser olhado a partir de muitas lentes. Aqui é só para mostrar para vocês os textos que eu trabalhei no doutorado, esses são os meus bebês, digamos assim. E como vocês veem, tem uma mistura de aramaico e hebraico, pergaminho e papiro, tem só um que é papiro, o período que eles foram escritos, o 4Q 444, ele é um pouco diferente porque ele tem costuras em lugares diferentes, ele é feito tipo de pequenos retalhos, ao invés de ser aquele bonitão que eu mostrei para vocês, Isaías. É isso. Eu acho que com essa viagem que a gente fez, deu para ter uma ideia um pouco de como foi a descoberta dos manuscritos, como que a gente chegou aqui, algumas das questões que a gente pode trabalhar com eles, e eu fico disponível para o que vocês quiserem saber mais, se eu souber responder, né? Porque eu não sei responder tudo na vida. Lucas, desculpa cortar a fila, mas só para saber, professora, dos textos que você trabalhou, todos falam dos Salmos? Todos tratam de Salmos?
Ah, não, nem todos. Boa parte deles são composições possivelmente musicais ou salmos, mas tem 3 deles principais que tratam mais de salmos. Tem um que é mais parecido com o exorcismo, e ele parece com textos posteriores de exorcismo, e tem um outro que é esse que é feito de retalhinhos, que ele parece mais um exorcismo também, mas ele não é tão claro quanto o outro, o 4Q560, que é bem um exorcismo bem clarinho, assim. Então tem salmos, tem talvez exorcismos, e é uma mistura. Legal. Eu vou pedir para a Nathalie ela abrir o chat de novo para o pessoal poder digitar as perguntas. Lembro que os microfones eles estão desligados, tá, gente? Por conta até já no início aí do nosso evento, né? Então vocês podem colocar aqui enquanto as perguntas. E aí, nesse sentido, eu agora vou fazer também uma pergunta aqui para Tupá, que pode ser uma curiosidade aí do pessoal, né? Qual que é o caminho, Tupá, e é feito aí para chegar nesses estudos, né? Hoje, no Brasil, né? Normalmente a pessoa vai lá e fala assim, poxa, eu vou estudar os manuscritos do Mar Morto. Às vezes o pessoal está na teologia, olha assim, bom, eu vou ter que fazer um caminho para estudar no bíblico em Roma, para tentar ir para a École, enfim, né? Dentro da história, a gente olha, por exemplo, quando vai se falar de antiguidade ou medieval, né? A gente tem às vezes o pessoal fica no impasse para onde que vai, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou e quais os caminhos que o pessoal pode fazer para esses estudos também. Claro. Eu vou só, gente, enquanto eu vou falando, eu tô me mexendo porque eu preciso conectar os negócios na tomada, senão vai morrer, mas tá tudo certo. Então, o meu caminho, né, como eu falei, eu comecei na Universidade de Brasília, eu fiz o meu mestrado sobre o livro de Tobias, então o meu mestrado foi um mestrado que trabalhou já com algumas questões de religião. Eu olhei um pouco para o livro de Tobias, por isso que eu tenho um xodó com ele, sobre toda a questão do medo da primeira noite, o perigo que a noiva apresenta e tudo mais. E daí, depois do mestrado, meu orientador me colocou em contato com uma professora da Universidade de Birmingham. E na época eu dei muita sorte, porque na época o Brasil tinha bolsas de pesquisa. Olha só. Então eu fui para a Universidade de Birmingham estudar com bolsas de pesquisa fornecidas pelo governo brasileiro. Isso é bem importante de falar. Isso foi em 2013. Eu tive bolsa completa para estudar na Inglaterra, então foi o governo brasileiro que bancou os meus estudos na Inglaterra. E a partir daí eu consegui pesquisar. Algumas coisas importantes das pessoas saberem sobre o que né? Para pesquisar os manuscritos do Mar Morto em níveis mais altos, né? Mestrado e doutorado, infelizmente tem que saber inglês. Não é uma coisa muito optativa, você tem que saber, porque você quase não tem pesquisadores no Brasil. Você tem alguns pesquisadores que trabalham com isso no Brasil, alguns pesquisadores que trabalham com isso na América Latina, mas a maior parte do que está escrito e que está publicado vai estar em inglês. Você pode pesquisar do Brasil? Pode. Especialmente porque os manuscritos do Mar Morto, como eu falei, eu mesma nunca vi eles ao vivo. Eu nunca vi os manuscritos ao vivo. Eu vi alguns, eu tive a sorte de ver uma exposição de manuscritos, eu vi alguns ao vivo. Mas eu nunca vi todos os que eu estudo ao vivo. Mas eles estão todos disponíveis online. Boa parte da literatura está online, então é totalmente plausível e possível estudar do Brasil, sem necessariamente ir para uma universidade fora do Brasil. Você vai precisar de um orientador que esteja disposto a trabalhar com um projeto desses. Não precisa ser necessariamente alguém que já é especialista em manuscritos do Mar Morto, porque orientadores a gente consegue trabalhar com algumas coisas assim, né? Não vou falar, vem estudar comigo, porque, né, eu adoraria, mas calma, eu não posso, a princípio, nesse momento eu não posso orientar porque eu sou substituta, mas em breve, aí vocês podem estudar comigo. Mas é importante, então, assim, saber que é possível estudar no Brasil, porque os textos são acessíveis online.
É a coisa mais fácil do mundo? Não é a coisa mais fácil do mundo. Estudar fora é mais fácil, porque lá eles têm mais acesso a bibliotecas e a textos, você vai ter mais acesso e também a outros pesquisadores. Mas é totalmente plausível estudar aqui. Sobre o inglês, eu acho importante colocar isso. Eu não aprendi inglês desde criança. Eu não sabia inglês quando eu entrei na universidade. E eu não falo isso para dizer que eu sou especial nem nada do tipo. Eu falo isso para dizer que é possível aprender inglês, mesmo se você já esteja na universidade. Não é um bicho de sete cabeças. Você muitas vezes vai precisar muito mais do que a gente diz um inglês de trabalho, que é para ler textos, e você vai se acostumar com o vocabulário dos manuscritos. Então, não desanimem só porque tem outra língua. E, na verdade, se você quer seguir para áreas mais para frente do mundo acadêmico, você vai ter que falar pelo menos inglês. Eu entrei na universidade e eu falava, eu não tenho habilidade para outras línguas. Eu não quero aprender outras línguas. Aí, hoje em dia, eu falo um monte de língua, porque você vai aprendendo com o trabalho, com o dia a dia, assim. Eu brinco às vezes que o segredo é envelhecer, gente, é que você tem tempo de acumular esse tipo de conhecimento. É parte do segredo, é esse aí. Mas então, assim, fica tanto na história quanto na teologia, você consegue estudar do Brasil. Tem pessoas que fizeram doutorado sobre os manuscritos do Mar Morto, a Clarice. Ela fez na USP, se eu não me engano, o doutorado dela. Ela publicou 2 livros em português sobre os manuscritos. Ela estudou no Brasil, ela não precisou ir para fora. Então, é possível e é plausível. Além disso, tem também, a gente está criando, eu vou mandar depois, a gente criou a Rajut, com J, que é uma rede de estudos sobre o Segundo Templo, que é esse período, né, enquanto o Segundo Templo existia, com pesquisadores brasileiros e da América do Sul toda. Então, a gente tem site, a gente dá palestra, então a gente está tentando. Nós somos muitos, somos 10, talvez, um pouco menos. Vocês veem que não é exatamente o campo maior do mundo, mas a gente. Então, estão surgindo mais iniciativas e está ficando mais fácil pesquisar. Então, não desanimem se for uma questão assim que é possível e plausível. Você precisa convencer o orientador, é a parte principal. Muito legal. Professora, Desculpa, pode falar. Não, aproveitando isso, qual a importância do hebraico para estudar os manuscritos? Então, eu diria que se você vai fazer um estudo, né, de mestrado ou doutorado, você não vai poder trabalhar só com tradução. Você vai ter que olhar o texto original. E uma vez que você vai ter que olhar o texto original, a maior parte dos manuscritos está escrita em hebraico. O hebraico dos manuscritos ele é um pouco diferente do que o hebraico clássico, entre aspas. Eu vou colocar entre aspas, porque não é bem hebraico clássico. Mas não é difícil de pegar, depois que você pega... hebraico não é difícil de pegar. É difícil, mas enfim... dá para você ter um hebraico de trabalho, né? O meu hebraico, eu não vou dizer que o meu hebraico é o hebraico que você chegar aqui conversando comigo hebraico, eu vou te responder, não vou. São muitas horas com dicionário, sentado e tal, você vai fazer esse trabalho, tanto o hebraico quanto o aramaico, vai depender de qual dos manuscritos você quer trabalhar, de novo, são mais de 900, gente, não dá para você trabalhar com todos, mas você vai precisar, sim, de algum hebraico e de algum aramaico, provavelmente, dependendo do que você está trabalhando. Legal. Mas dá para aprender, eu aprendi no doutorado. Dá para aprender. Bacana. Eu acho bacana, né, essa pegada do incentivo aí aos desafios. As primeiras coisas que a gente já pensa são nas dificuldades, e às vezes as pessoas têm, né, essa dificuldade. Eu já brinquei, já uma vez comentava com o Helder, que uma vez eu perguntei para um professor de hebraico e falava para ele, professor, como que eu posso aprofundar um pouco mais, né, o hebraico? Será que a gente poderia combinar algumas aulas com o pessoal que está querendo? Aí ele virou assim, não estuda hebraico não, estuda não, é muito difícil, é muito complicado, assim, jogou um balde de água fria na gente, né? E então é muito legal ver essa outra perspectiva, poxa, não importa o momento, você quer, vamos lá, a gente corre atrás, dá um jeito, isso é muito bacana. Eu falo um pouco isso porque eu acho que, para mim, foi assim, né? Quando eu recebi um e-mail falando, você quer estudar os manuscritos do Mar Morto no doutorado? Foi o meu orientador, o Vicente, que era meu orientador de mestrado. Aí eu falei, então, eu não sei nada, não sei dos manuscritos do Mar Morto, eu sei só um pouquinho. Ele falou, ninguém sabe das coisas antes de estudar. É assim, aí você estuda, aí você aprende. Aí eu falei, olha, é um bom ponto. Eu tenho, gente, até hoje, eu tô aqui no meu escritório, tem aqui na parede
o alfabeto do hebraico, porque às vezes eu esqueço alguma letra e eu preciso dar uma olhada. A declinação verbal está aqui do meu lado também, para eu poder consultar. A gente vai consultando. Eu imagino que daqui a uns anos eu não vou precisar mais, mas assim, a gente vai indo. É possível. Não é fácil, mas é possível. Bacana. Primeiro eu quero falar assim, né, que para além aqui do chat, a gente tem os grupos do pessoal e como travou, o pessoal tem elogiado bastante, né, agradecendo bastante a palestra, Tupá. Destaco aqui a primeira pergunta até aqui do Luiz Otávio, que ele falou que ficou muito desapontado por conta dos alienígenas, né, que você já disse que ele tinha uma expectativa, mas que você já desapontou. Eu posso desapontar mais um pouco? Gente, nenhum texto dos manuscritos do Mar Morto vai acabar com o cristianismo também. Eu sinto informar vocês. Na verdade, nenhum texto da antiguidade vai acabar com o cristianismo, porque o cristianismo já está aí, ele está bem estabelecido. Não tem texto que a gente descubra que vai acabar com ele. Exatamente. Mas aí pegando aqui, Tupá, um pouco a pergunta aqui do Luiz Otávio, do José Carlos, né? O Luiz Otávio, ele pergunta, né? Se esses textos eles foram traduzidos, como podemos lê-los. Eu acho que você já trabalhou um pouco essa questão agora aí, da questão de buscar os textos, as leituras, um pouco os desafios, né? O José Carlos, ele pergunta aqui sobre: houveram mudanças hermenêuticas bíblicas por conta do estudo dos documentos, né? Acho que ele quer entender qual foi os impactos que deram aí das descobertas sobre os estudos bíblicos, né? Uhum. Posso responder essas duas rapidinho? Pode ser. Daí você vai vendo. Todos os manuscritos do Mar Morto já foram todos publicados. A gente chama publicar essa primeira tradução que é feita, e daí ela é uma tradução de estudo. Vai depender muito de qual texto você quer usar e qual texto você quer olhar. Alguns desses softwares bíblicos têm a boa parte dos manuscritos já incluso. Além disso, os manuscritos foram publicados numa série de livros chamado Discoveries of the Judean Desert, DJJ é o nome. Eu vou dizer que às vezes você acha alguns que caíram do caminhão, mas, né, enfim. Mas fora isso, eles são livros muito caros. Eu não vou dizer que eles são baratos, eles são livros muito caros e difíceis de conseguir no Brasil. Eu tenho só os 6 que eu comprei quando eu morava fora. É uma coleção grande, cara e difícil, mas todos eles já foram publicados e muitas vezes você consegue também os trechos. Se você se interessa por um texto específico, para falar uma ideia, assim, você pode começar olhando as traduções para o português mesmo, do Geza Vermes, que é um clássico, né, um dos principais pesquisadores. Aí você se interessa por algum olha o tema, e daí você vai, a partir do nomezinho do manuscrito, cavando ele, procurando no Google Acadêmico, em outros lugares, e daí você consegue achar mais informação. Tem também um lugar chamado Orion, que é um centro que reúne toda a bibliografia dos manuscritos. Lá você consegue achar muita informação. E, gente, não se sintam menos do que o pessoal da gringa. Então, assim, achou um artigo interessante, escreve para a pessoa que escreveu o artigo. Normalmente as pessoas são muito simpáticas em te mandar um PDF do texto, assim. É raro alguém que não é muito simpático nesse sentido. Então, vale a pena procurar também. De novo, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível. A segunda pergunta era, porque eu falei disso e me esqueci. Era sobre a questão hermenêutica, né? Qual é o impacto? Hermenêutica. Certo. Bom, primeiro, já colocar aqui as minhas limitações, né? Eu não sou, como eu falei, eu não sou teóloga, e eu trabalho muito pouco com os textos bíblicos em si, eu trabalho muito mais com os textos apócrifos. Então, né, o meu conhecimento dessa parte é um pouquinho menor. Eu posso dizer que a descoberta dos manuscritos ajudou a confirmar muita coisa e ajudou a gente a entender muito da transmissão entre a Septuaginta, entre a Vulgata, entender essas traduções mais antigas, entender como elas se relacionam, e ajudou a provar que o livro de Tobias tinha hebraico, que isso é muito importante, né? Lutero estava errado. Mas ajudou a mostrar
a mostrar a continuidade do texto, né? Então, entender como esses textos, eles realmente são textos que têm uma continuidade muito grande da antiguidade, não são textos que foram tão modificados assim, né? A base dos textos é muito boa. E ajuda também a gente a entender muito como esses textos eram consumidos. Mas, além disso, eu não posso dizer muito mais, assim, ainda tem poucos estudos, especialmente uma área que ainda está sendo estudada, são as relações dos manuscritos do Mar Morto com o Novo Testamento, ou com o que a gente chama de Novo Testamento. Porque como os manuscritos são ali mais ou menos num período similar, quais são as influências e tem textos messiânicos dentro dos manuscritos do Mar Morto. Então, como que isso mostra um momento que os judaísmos estavam vivendo ali, como que isso se relaciona, enfim, todas essas questões estão colocadas aqui nesse momento. Ah, legal. Então não tem nenhuma passagem falando que Jesus veio do planeta Nibiru, né? Não tem. Não, eu sinto muito. Não Inclusive, tem. não tem nenhuma passagem falando de Jesus. Né? Então. Esse é um ponto importante também. Bom, o destaque do recorte. Uma outra pergunta aqui da Maria Helena, ela pergunta sobre a questão da conservação. Eu acho que uma pergunta que você pode abordar, mas tem uma outra pergunta que é um pouco mais complexa aqui, talvez do Norberto, que ele traz sobre a questão do povo essênio ou não, né? Que daí ele cita aqui a questão do Flávio Joséfo, né? Famoso historiador judeu, foi contemporâneo aos escritos do Mar Morto, ele viveu aquela época, descreveu ou não sobre a existência dessa comunidade no Qurã. Então, você poderia trazer um pouco como que é essa... Vou começar pelo Joséfo, que é um querido, só que... O Joséfo, gente, é um historiador da antiguidade. Ele é fascinante. Eu acho que não dá para dizer que o Joséfo não é fascinante. Só que eu vou dizer que o senhor Joséfo gostava de contar, assim, uns casos um pouco maiores, às vezes, né, assim, o que acontece? É interessante entender isso. O Joséfo, ele era da elite judaica e ele é capturado durante a revolta judaica e, teoricamente, ele prevê o futuro imperial de Vespasiano. Então, assim que ele é capturado, ele fala, eu preciso dar uma mensagem ao comandante desse exército, eu sonhei que ele seria imperador. Aqui cabe um pouquinho da gente pensar assim, né, que é possível que ele tivesse tentado escapar da cadeia, dizendo, não, você vai virar imperador. É possível. É possível que ele tenha sonhado? É possível também. É plausível alguém pensar que um general romano ia virar imperador? Totalmente plausível. A gente está vivendo nesse período que é chamado de Ano dos 4 Imperadores, porque 4 imperadores se sucederam em um ano só, um assassinando o outro e tomando poder. Então, assim, né? José foi, então, capturado pelos romanos e, eventualmente, ele vai virar o historiador oficial da dinastia Flávia, que é o Vespasiano e os filhos dele. Então, ele vai escrever sobre judaísmo para um público romano. E isso é importante da gente entender quando a gente pensa em José. Porque o que ele está escrevendo, muitas vezes, ele está contando, né, recontando, ele é uma fonte fantástica para a antiguidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que Joséfo tinha uma audiência em mente e tinha topos literários e questões literárias que ele gostaria de contar. Os essênios fazem um pouco parte desse contexto, assim. Então, ele descreve que existe esse grupo de judeus que vive no deserto e que eles são só homens, podem fazer parte. E isso realmente combina perfeitamente com alguns dos textos dos manuscritos do Mar Morto. Mas esses textos são a minoria dos textos. E tem outros textos nos manuscritos que falam da presença de outras pessoas, de uma congregação que envolve também mulheres e famílias, então já não encaixa perfeito no modelo do Joséfo. Tem outros historiadores da antiguidade que vão falar não necessariamente de essênios, mas de outros nomes de grupos que viveriam no deserto e também seriam mais isolados, enfim. Por que eu não gosto particularmente da teoria dos essênios para os manuscritos? Porque ela foi uma teoria que foi feita muito no começo, ela não levou em conta o corpus completo dos manuscritos, ela levou em conta só alguns que já tinham sido publicados, e foi muito a coisa do tipo, yes, achamos o que o Joséfo fala, o que é muito legal,
mas eu sigo o argumento de um professor chamado Steve Mason, que é um historiador também, trabalha especificamente com essa questão dos essênios, e ele vai comparar com outros historiadores do período e vai mostrar que é possível que os essênios fossem um pouco mais uma lenda que o Josefo fez para agradar um público, para mostrar, olha, os judeus também têm esse tipo de pessoa que mora no deserto e tal, do que necessariamente uma realidade. Assim, a gente tem muito pouca evidência. E o lugar que o Josefo descreve não é o lugar de Qumran, e o lugar que o historiador descreve também não é lá. Então, são essas pequenas coisas que não batem. E é por isso que a gente acaba questionando um pouco. Eu acabo vendo os manuscritos do Mar Morto muito mais como uma representação do judaísmo do período e dos judaísmos do período do que necessariamente um grupo isolado no deserto. Especialmente também porque quanto mais eu ouço as evidências arqueológicas, menos isoladas as cavernas são. Assim, as evidências arqueológicas apontam para uma região com comércio muito ativo e uma região que se conectava com muitas outras. Então, embora seja no deserto, não era uma área onde ninguém passava e não era uma área isolada. Legal. E acho que vale a importância de se destacar agora. Eu não sei se a Tupá terminou ou se acabou travando ali a internet. Acho que deu uma travadinha, mas complementando. Estou vendo vocês. Aí, você está ouvindo, Tupá? Estou ouvindo vocês. Aqui parece normal. Então tá bom. Só complementar a observação da Tupá sobre a questão do Flávio Josefo, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente fala de documentação dentro do processo histórico, quando a gente olha um escrito, a gente tem que sempre parar com algumas reflexões. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, que momento que escreveu, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os escritos do Flávio Josefo, ele tem todo esse contexto complexo, político, social, religioso, que tem uma pessoa ali que está relatando algo e que, quando a gente fala de instrumentos, inclusive historiográficos, que a gente vai colocar, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente olha, né, principalmente na antiguidade, para os relatos, para aquilo que vai se construindo, analisando, e sempre trazer essas problematizações. Né? Então, assim, a gente não pode pegar pura e simplesmente, por exemplo, quando a gente olha na concepção dos textos bíblicos, por exemplo, os relatos que estão em Êxodo, em Gênesis, e lê ali de uma maneira extremamente literal, como se fosse uma história ali de começo, meio e fim, né? Mas partindo de uma criticidade, uma análise mais complexa, né? A gente pega bastante isso no pé do pessoal do curso de História, seja em qualquer documento, né? Mas para os outros cursos também é sempre importante, né? Quando a gente fala de teologia bíblica, exegese, essa análise mais cuidadosa sobre os textos e as leituras que podem ser feitas sobre esses momentos também. Então, é muito importante esse cuidado. E tem uma... Não, diga. Pode falar. Não, eu ia só... É porque eu adoro essa parte. Historiador, gente, a gente fica muito animado com essas coisas. Porque é isso, assim, a gente tem que lembrar que os textos da antiguidade não estão respondendo às nossas perguntas necessariamente. Eles não foram escritos pensando, daqui 2000 anos alguém vai querer saber tal coisa. O objetivo desses textos é outro, né? Então a gente tem que olhar para eles com essa perspectiva e tem que trabalhar as nossas expectativas sabendo que a gente vai se frustrar sempre. A vida do historiador ela é bem frustrante, assim. Exatamente, é bem isso mesmo. Onde está a Arca da Aliança, né? Tem um professor que uma vez pulou em cima da mesa e falou que foi o Indiana Jones que descobriu, né? Por que a turma está atrás disso ainda se a gente já tem a resposta, né? Então, todo mundo já sabe. Cara, só para vocês terem uma ideia, dentre os manuscritos do Mar Morto, eu nem falei dele, mas existe um manuscrito que é o mais diferente de todos, é o Rolo de Cobre. O Rolo de Cobre, como o nome dele diz, ele é um manuscrito de cobre. Ele não é de pergaminho, nem de nada, ele é um cobre. Ele foi um desafio muito grande, porque como que você abria aquele negócio de cobre, né? Esse foi o primeiro desafio, Então, foi um time da Engenharia de Materiais da Universidade de Manchester que abriu. Eles cortaram, serraram ele para abrir. E daí, caso alguém aqui já tenha visto o que acontece com cobre quando a gente expõe o cobre ao oxigênio, vocês sabem o que aconteceu com o rolo de cobre e ele deteriorou. Ele, né,
E daí a outra pergunta que o pessoal tinha perguntado da conservação. O rolo de cobre é um exemplo dos danos que a gente causou a esse material nas tentativas de conservação. E eu não estou falando isso para dizer que, porque eles eram errados. Não, eles fizeram o melhor que eles tinham naquele período. Muito do que a gente sabe de conservação, a gente aprendeu por causa dos manuscritos. O rolo de cobre, além de ser no cobre, ele descreve um mapa do tesouro. Então, ele não é só um rolo de cobre, ele é um mapa do tesouro. Pessoalmente, se eu tivesse visto o rolo de cobre, se eu tivesse sido a primeira pessoa a fazer, eu teria feito o que o João Alegro fez, que é um dos pesquisadores e que ele tem toda uma outra história complexa. Ele vai ser depois ostracizado no mundo acadêmico, porque ele escreve um livro que vai ser muito, muito, muito odiado. Só para dar uma base, é um livro que fala que talvez o cristianismo fosse um culto relacionado a cogumelos alucinógenos. E daí ele foi ostracizado depois dessa. O que, pessoalmente, eu acho um pouco radical, porque ele era um acadêmico e é um livro acadêmico. Ele não precisava ter perdido o emprego e todo mundo ter parado de falar com ele, porque foi o que aconteceu. Podiam só falar, cara, seu texto é ruim. Essa sua teoria não faz sentido. Faça outra, né? Mas, enfim. O João Alegro passou 10 anos tentando achar esse tesouro. Eu acho completamente lógico da parte dele, eu faria o mesmo. Ele nunca encontrou o tesouro, porque várias das questões são um pouco difíceis. E daí se pergunta muito, esse tesouro, será que é um tesouro metafórico? Será que, na verdade, o tesouro não é bem um tesouro físico? Ou será que ele é um tesouro que existiu e ele já foi encontrado? Será que alguém guardou e depois levou? Várias perguntas, assim, mas dá para a gente ver um pouquinho de como que esses textos, eles não respondem às nossas perguntas sempre, e às vezes eles trazem mais perguntas, né? E muito rápido sobre conservação, eu destaquei para vocês quando eu mostrei aquela foto dos arqueólogos na mesinha com xícara de café. Além disso, eu destaco o lugar que eles colocaram os manuscritos, que era aquela sala gigante com janelas enormes onde o sol batia. Sol e manuscritos não se dão bem. Café e manuscritos não se dão bem. Fumaça de cigarro e manuscritos não se dão bem. Nada disso combina. Só que tudo isso foi colocado junto. Então, a gente sabe que muito dano foi feito nesse primeiro momento. De novo, eu não estou aqui para dizer que os arqueólogos eles eram os melhores arqueólogos do período, fazendo as melhores técnicas que eles tinham. Mas alguém colou os manuscritos com durex. Para o nosso desespero, assim, colou um pedaço do outro com durex, assim. Coisas desse tipo aconteceram. Então, existe muito dano que foi feito e muitas vezes existe uma série fotográfica que, quando você olha essa série de livros que eu falei, lá tem essas fotos que foram tiradas nos anos 50, 56 especialmente, as fotos foram tiradas. Então, muitas vezes a gente olha as fotos de 56, porque em um dos manuscritos que eu trabalho, por exemplo, falta um pedaço nas imagens mais contemporâneas, e o pedaço está lá em 56, algumas coisas se perderam, algumas coisas foram destruídas, algumas coisas se deterioraram. Hoje em dia eles são guardados, pouquíssimas pessoas têm acesso. Claro que se você for um pesquisador, você pode solicitar acesso. Eles são guardados em ambiente climatizado, ninguém chega, e tem todo um cuidado muito especial hoje em dia. E é isso, assim, a gente aprendeu muito de conservação com os manuscritos, assim. Porque lembre-se, a gente não tinha outras coisas de 2000 anos atrás para comparar. Tupá, no História FM, né? Eu agora me lembrava até, pessoal, fazendo o jabá aí do História FM, aí do podcast, é muito bacana aí para que vocês possam estar acompanhando. Foi onde até eu conheci a fala da professora Tupá. E aí você mencionava, inclusive, nesses casos, né, que um pouco até no desespero ali, de quando começaram a descobrir, não sabia o que era, a turma dividia, pegava um pedaço, dividia em 3, 4, guardava na terra, né, e a umidade arrebentava, né, com aquilo que foi guardado. Gente, histórias, quando eu falei que é um pouco Indiana Jones / um pouco história de terror para historiadores, né, assim, se quer assustar historiadores, essas são histórias de terror pra gente. No começo, lembra que eu comentei, né, que eles começaram a vender um pro Cando, e daí o Cando mandou a galera, falou, consegue mais desse que tá vendendo bem.
Aí a gente teve um problema muito sério, porque ninguém conseguia recursos, porque a Europa estava, tipo, reconstruindo pós-Segunda Guerra Mundial, e daí ninguém tinha dinheiro para comprar manuscritos. E daí quem vai colocar muito dinheiro nesse momento vai ser o Reino da Jordânia, isso é importante, né, de falar. E também, e daí a gente tem recortes de jornal dizendo: você tem um amigo que gosta muito de história? Compre para ele um manuscrito do Mar Morto e dê de presente. Tinha esse tipo de coisa, inclusive rolaram certos golpes, assim, porque a galera dizia que ia vender e não entregou os manuscritos para várias pessoas dos Estados Unidos. Tiveram universidades dos Estados Unidos e tal que foram oferecidos os manuscritos para tentar comprar, e a princípio se vendia por pedaço. E daí as pessoas não são bobas. Elas rasgavam o manuscrito para vender 2 pedaços ao invés de 1. Isso aconteceu com todos? Não necessariamente, mas aconteceu. A gente sabe que aconteceu. E depois disso, eles eventualmente começaram a comprar por centímetro quadrado. O preço do manuscrito foi avaliado por centímetro quadrado, eventualmente. E a corrida toda era porque a gente não queria que esses manuscritos fossem parar em coleções particulares, porque daí ficaria muito inacessível. A ideia era tentar colocar todos numa coleção só. Então, isso que foi a principal corrida ali. Tem esse caso que dizem que o Cando guardou uns manuscritos no quintal dele, enterrou, e daí eles viraram tipo uma cola, porque couro, quando você guarda na umidade, ele vira uma gosma, não sobrevive. Reza a lenda que tem um outro... Esse manuscrito não era do Mar Morto, mas tem uma galera que guardou o manuscrito no congelador, também estragou. Não guardem em pergaminho, não deve ser guardado no congelador, fica a dica para vocês. Também umidade e pergaminho não combinam. Enfim, tem todos esses percalços assim, dos manuscritos. E fora isso, agora mesmo eu estava numa conferência e tinha um arqueólogo comentando que hoje em dia, quando você faz uma pesquisa de arqueologia, você separa por camada da Terra. Então, tipo, essa camada aqui é do período tal, e daí tudo que foi encontrado nessa camada é colocado junto. Próxima camada, próxima camada. Quando eles escavaram, a princípio, lá nos manuscritos, não tinha esse rolê. Então, meio que tudo que foi encontrado nesse lugar tá junto, e daí a gente não necessariamente sabe o que veio da onde. Sem contar que eu falei que a Caverna 4 não tinha mais textos. Tem também o fato que nem sempre a gente sabe de onde o texto veio, porque veio de alguém que não era um escavador profissional, que pegou o texto, e daí você pergunta de onde veio o texto? Da Caverna 4, e daí tudo está na Caverna 4, mas é meio questionável. Tem hoje em dia, teve todo um rolê do Museu da Bíblia, lá nos Estados Unidos, que reconheceu que os 9 manuscritos que eles têm como manuscritos do Mar Morto são falsos. São, então, especialmente os manuscritos que vão surgir, porque a partir dos anos 2000 começa a aparecer manuscrito no mercado para ser comprado. E daí tem uma lenda de que um filho do Cando teria guardado na Suíça, mas ninguém sabe. Enfim, é todo um caos, mas todo mundo desconfia muito dos manuscritos pós-anos 2000, assim. Mas é um debate acadêmico também. Tem acadêmicos que concordam, acham que eles são reais, enfim. Então, tudo isso... Gente, os manuscritos dá para estudar história contemporânea, dá para estudar política, dá para estudar um monte de coisa. E da gente caminhar para o fim, que a gente avança, vai empolgando, e aí, né, vai isso, embora, eu falo muito. Embora, não, e aí sentou aqui, né? Várias dicas importantes a gente vai escutando também, né? Falou que café não combina com manuscrito, mas não combina com prova também, né? Com nenhum documento que você esteja né? Fica a dica. Aí em cima da mesa, né? Mas para ir para uma pergunta aqui, mais chegando no final, tem uma pergunta da Gritiele, que ela aponta aqui. Gritiele, não existe pergunta boba, tá? Você colocou aqui uma pergunta boba, mas não existe não, tá? Por favor, não faça isso com você. Ela afirmando aqui, você falou sobre o formato da letra de cada manuscrito, mas também existem algum estudo de como o couro foi preparado para receber os escritos? Ou esse preparo era um padrão naquela região? Ela fala aqui que é a pergunta de uma estudante de história que trabalha com restauro e conservação. Ana, não existe pergunta boba mesmo. São algumas questões interessantes aí. Primeiro, a letra, né? O pessoal da paleografia estuda bastante a letra. Parte da datação que a gente faz dos manuscritos tem a ver com o formato da letra. Então, a escrita de um período ou de outro.
vocês podem não perceber, mas vocês escrevem parecido com o período que vocês vivem, porque vocês foram alfabetizados no mesmo método, então vocês também escrevem parecido. Então tem isso. Se estuda sim a preparação do couro, inclusive costuma-se dizer do tipo, esse pergaminho é um pergaminho mais luxuoso, é um pergaminho mais bruto. Tem alguns pesquisadores hoje em dia, inclusive, falando, cara, porque o pessoal que fez as primeiras publicações, eles usam alguns termos, às vezes, que é um pouco complicado, porque eles falam assim, é um bom pergaminho cor de café com leite. Aí você fala, então, gente, na descrição mais científica da vida. Porque o que é bom? É bom para quem, né? Então, assim, isso ainda são coisas que precisam ser pesquisadas novamente, precisam ser analisadas novamente, mas você tem uma noção, se olha os manuscritos, as fotos que são feitas, né, as imagens de alta resolução que foram feitas da frente e de trás do manuscrito, porque vai que tinha alguma coisa sobrando ali. E uma outra questão interessante é o fato de existirem manuscritos em pergaminho e em papiro. Por quê? Porque o papiro, nesse período, ele era produzido no Egito e ele era controlado pelo governo, não era qualquer pessoa que produzia papiro. Então, escrever alguma coisa judaica em papiro era um pouco estranho, porque papiro era considerado um material estrangeiro. E era um material um pouco mais caro, um pouco mais difícil de conseguir. Além disso, eu sonho um dia em que a gente vai ter análise das tintas. Porque também qual o material da tinta? Existe diferença entre uma tinta e outra? Essa análise não foi feita, porque, né, a gente não pode destruir os manuscritos para fazer análise de tinta, mas um dia, quem sabe. Legal. Pessoal, a gente tem que encerrar, a gente tem que, além, né, deixar a professora Tupá descansar, que já vai chegando 9h30 da noite, a Nathalie aqui também do suporte que nos acompanha, mas professor Helder, se você quiser dar uma palavra, falar aí, um tibum final, fica à vontade. Os comentários aqui pelo WhatsApp, agora abriu o chat, né? Foram muito bons. Acho que tem algumas perspectivas, além do tema muito interessante, né? Tem algumas perspectivas que dialogam muito bem, seja com a produção histórica, com a produção teológica, né? Com a pesquisa. Então, muito interessante. Foi muito, muito bom para a gente. Muito obrigado, professora. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí nessa noite. Legal. E, Tupá, novamente agradeço aí a sua presença, né, de estar aqui com a gente, a disponibilidade. Falo do História FM aí, que foi onde eu escutei a professora Tupá, que aí tem sido um instrumento bem legal aí para conhecer, né, para dar o pontapé inicial, para conhecer alguns temas, aprofundar isso. É um instrumento sério de estudo que o pessoal lá, o ICLES, tem tocado, tem sido muito bacana, então não deixem de pesquisar lá o podcast. E, Tupá, muitíssimo obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Desculpa pela encheção nas mensagens, para a gente acertar aí. Muito obrigado pela disponibilidade mesmo. Seja sempre bem-vinda. Quando vier para Bragança Paulista, Campinas, Itatiba, aí onde a gente tem os campos da universidade, seja sempre bem-vinda. Nós temos um centro de documentação aqui em Bragança, que é o CEDAP, que é o Centro de Documentação e História da Educação, mas nós temos um acervo aqui, que é de obras raras, que são coletados do material dos franciscanos, né? Então, nós temos livros do século XIV, século XV, temos um espaço ali especial ali, inclusive, para ser visitado, né? Então, sinta-se convidada a vir conhecer. Os estudantes, todos que estão aqui presentes, também sintam-se todos convidados, né? O material está lá para ser estudado, conhecido, né? Então, a gente tem essa possibilidade aqui na universidade. É um material que está precisando de estudo também, Tupá. Então, se você conhecer alguém que quer estudar, ali tem aqui esse acervo na universidade que o pessoal pesquisar, fala assim, vai lá para Bragança, lá que tem o lugar para estudar. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Deixa aí o final para você
falar um pouco aí do seu contato também, como as pessoas podem procurar, saber um pouco mais do seu estudo. Não, eu primeiro quero agradecer, eu fico... eu sou perdidamente apaixonada por história e muito, muito apaixonada também pelo tema. Eu brinco que eu nunca me arrependi de ter feito história na minha vida. Vou dizer que é o caminho mais fácil da vida? Não é, mas nunca me arrependi de estar aqui. Então, agradeço muito poder falar com pessoas que estão estudando história, que estão estudando teologia, e mostrar um pouco essa intersecção dos campos e como que isso pode se retroalimentar e como que a gente pode colaborar. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acredito muito na divulgação científica, eu acredito muito em levar conhecimento para o máximo de pessoas possível, então fico feliz. Ouçam sim podcasts, existem vários podcasts de divulgação que são muito legais. Tem o pessoal do História Pirata também, vou fazer propaganda dos meus coleguchos aqui da UNB. Bom, pode fazer. Eu faço parte de alguns podcasts que não são só de história, né? Eu faço parte do Dragões de Garagem, que é um podcast de ciências em geral, história inclusive. Além disso, eu faço parte do Mundo Freak Confidencial. Esse é um pouco mais de... Assim, a gente tem um tom mais leve, não é um tom tão acadêmico, mas para quem quiser se divertir também. Uma vantagem da gente... Oi? Estava no xadrez verbal também. Estava no xadrez verbal esses dias, que eu fui no fim de semana para São Paulo, aproveitei e passei lá. Assim, o legal de ouvir podcast, às vezes, é que a gente consegue ter acesso a pesquisas muito novas, às vezes demora para algumas coisas serem publicadas. E esses podcasts acadêmicos dão acesso para a gente a conhecer pesquisadores do Brasil também, que estão trabalhando, e a conhecer bibliografia, então fica realmente a dica para vocês ouvirem. Se alguém quiser me seguir, ou enfim, minha arroba é Tupaguerra em todas as redes e etc. O Instagram é um pouquinho mais pessoal, mas eu coloco coisas lá também. Vi ali como é o nome do meu podcast. Eu não tenho um podcast só meu. Eu faço parte da equipe do Dragões de Garagem. Eu estou ensaiando começar um podcast, mas é muito trabalho, eu não dei conta ainda. Eu estou ensaiando fazer cursos e não dei conta ainda, enfim. Mas eu realmente agradeço a oportunidade e vou ver se eu passeio aí. Eu tenho família no interior de São Paulo, então quem sabe passo por aí qualquer dia. Legal. Muito obrigado. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Lembra aí que vocês fizeram a inscrição, preencheram a lista de presença, vocês recebem a certificação, tudo certinho. E a gravação, depois que ela for disponibilizada, ela vai ser disponibilizada no YouTube da universidade, para que vocês possam estar acessando, compartilhando, e mais para frente, esses eventos do curso de História, que hoje nós fizemos em conjunto, né, um evento de Teologia e História, vão ser também disponibilizados em formato de podcast também para vocês. Então, aqueles que gostam de trabalhar escutando ali no estudo, o professor um pouco falando, vão ter essa disponibilidade também. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, para aqueles que ficaram até o finalzinho agora, por fim aqui, né, o restinho. Agradecer a Nathalie pela paciência aí, junto com a gente também, na luta contra os hackers. Também a gente conseguiu, né, tem esse detalhe também, então a gente pede desculpa, não é algo que a gente consegue ter um total controle, o pessoal aparece do nada aí, a gente vai lá, já entregaram, né, o salário do professor Helder ali, a gente agora está bem curioso para saber se é verdade, mas não vou colocar isso aqui na mesa, Helder. Se o meu... Não, está sendo gravado, não vamos brincar, não. É verdade. Se o meu é aquele, imagine do coordenador da tutoria, hein? Imagina. Quem dera. Mas muito obrigado, viu, gente? Obrigadão mesmo. Grande abraço, boa noite a todos. Tupá, se puder ficar só um pouquinho.